só existe um chefe, o cliente. E o cliente pode demitir todos da empresa, a começar pelo presidente, simplesmente gastando dinheiro em outro lugar. Vai diminuir faturamento, vai diminuir vendas, né? E eu terei que demitir colaboradores até o momento que meu negócio não se sustenta mais. Nossos clientes, eles são a origem, a fonte de todo o dinheiro que temos e de tudo que possuímos. Todos os demais negócios, atividades, seja o professor, que tem como cliente o aluno, e a escola, por consequente, também tem o cliente o aluno e os pais do aluno, seja o circo, que tem as pessoas que vão assistir, o público que vai assistir, seja o hospital, que tem os pacientes, qualquer empresa, até as mais óbvias, uma loja, uma lanchonete, um restaurante, um hotel, todos têm a origem do dinheiro centrada no cliente. Você já parou para pensar, você que é funcionário, até mesmo concursado de serviço público, você que é funcionário empreendedor, você que é profissional liberal, todo o dinheiro que você tem é advindo do contribuinte, do cidadão ou do cliente. É ele que paga você. Ou seja, você não tem salário. Você já pensou sobre isso? Você não tem salário. Essa é a verdade. Você não tem salário. Você não recebe um salário. Você recebe uma parte, uma pequena parte de um dinheiro que vem do cliente ou do contribuinte, no caso do serviço público. Ou seja, o poder que o cliente tem. E a gente, por muitas vezes, menospreza esse poder. Então a gente precisa enxergar os nossos negócios, o nosso trabalho, dentro de algo muito maior. A gente precisa expandir essa visão, ampliar mais essa visão. Não podemos ficar fechado com a visão de que nós trabalhamos apenas pelo salário do final do mês. Não podemos ficar fechado na ilusão de que nós agradamos o nosso chefe apenas. Porque novos momentos difíceis requerem pensamentos novos. Aquele conhecimento que nós tínhamos e que nos ajudou até 2019, com certeza não é mais o conhecimento que vai nos ajudar agora. Esse conhecimento está obsoleto. A hora é agora. Eu vejo pessoas que estão esperando a situação mudar. Mas a situação não vai mudar. O que nós temos que mudar é o nosso pensamento. É o nosso ponto de vista. Então o momento é agora de nós mudarmos o nosso modelo mental. O momento é agora de nós mudarmos a visão, como nós enxergamos as coisas. Especialmente, então, sob a ótica do cliente. Vocês já observaram que a gente tem, por exemplo, algumas empresas, elas criam uma verdadeira cultura que afronta o cliente ou que distancia o cliente. Elas criam uma verdadeira cultura que distancia o cliente. Como assim, Eduardo? Como assim? Eu trabalhei numa empresa há muito tempo atrás, onde quando o cliente entrava na loja, todo mundo fazia cara feia. E verdadeiramente, eu preciso confessar para vocês que eu acredito que a diretoria da empresa, ela também não gostava de cliente.
E aí tem coisas que a gente também precisa aprender, precisa compreender, né? Existem pessoas assim que não nasceram para trabalhar no atendimento ao cliente. Assim como tem tantas outras pessoas que a vida deles acontece atrás do balcão, a vida deles acontece no atendimento, a vida deles acontece. Se não tiver pessoas, não tiver atendimento, a vida deles não acontece. Existem pessoas que não foram fabricadas para atender clientes, para lidar com o cliente. A gente tem que aceitar isso. A gente tem que reconhecer. A gente tem que compreender isso. Luana comenta no YouTube aqui que o atendimento ao cliente é o coração da empresa. Precisa ser realizado por pessoas com dom para isso. E dom é uma coisa que nasce com a gente. Dom a gente não treina. Dom a gente não aprende. Como o Silvio Santos, por exemplo. Silvio Santos tem o dom da comunicação. Até outros podem treinar, podem chegar próximo, mas o Silvio Santos tem o dom da comunicação. Nasceu com ele. Dom é alguma coisa que Deus dá pra gente. Então anotem aí. Atendimento ao cliente é dom. É dom, é paixão. Ele precisa, a pessoa que está atendendo o cliente, ela precisa arrepiar quando ela está na frente de um cliente. Ela precisa tocar o coração por ela estar atendendo o cliente. Se ela fizer apenas por obrigação ou pelo salário, não vai dar certo. É o que a gente fala que se ela não fizer isso com um propósito, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então o atendimento ao cliente é, sim, dom e precisa ser respeitado. Precisa ser entendido. Essa é a questão. Em muitas empresas, o cliente ele é afastado. O cliente ele não faz parte da cultura da empresa. Os gerentes, os líderes, eles não motivam os colaboradores para criar uma cultura positiva, favorável em relação ao cliente. Essa é a verdade, E aí você percebe muito bem quando você vai buscar o atendimento e você não está sendo bem visto ou bem-vindo naquele negócio lá, naquela loja. Então vejam, da mesma forma como a gente consegue, em uma empresa, a gente consegue criar uma cultura negativa, uma cultura que afasta o cliente, também podemos, com o mesmo esforço, apenas com uma mudança de mindset, uma mudança de modelo mental, a gente também consegue criar uma cultura positiva, uma cultura favorável, uma cultura que reconheça o cliente como importante. E o mundo hoje está assim, a gente precisa colocar o cliente no centro da estratégia, pessoal. O cliente é o centro da estratégia. Acima de qualquer coisa, o cliente é o centro das atenções. Nós nunca precisamos tanto do cliente como nos momentos atuais. Nunca precisamos tanto dos clientes como nos momentos atuais. E eu digo para vocês que se tiver alguém me assistindo que tem loja, se eu fosse você, quando o cliente entrar na sua loja, eu esticaria um tapete vermelho no centro da loja. Na entrada da loja, eu colocaria um tapete vermelho. Mas não um tapete quadradinho.
aqueles tapetões compridos que tapam o corredor. Eu colocaria um tapete vermelho para o cliente entrar. A majestade do cliente. Eu faria de tudo, absolutamente de tudo, para me diferenciar, me destacar no atendimento ao cliente. Nesse momento que nós estamos vivendo. Eu faria de tudo para me diferenciar. E o problema que é quando, nesse momento de dinheiro curto e tal, o que o empresário, o dono do negócio vai fazer? Ele vai cortar tudo. Ele vai cortar no lugar errado. Ele vai cortar justamente naquilo que poderia encantar o cliente, aquilo que poderia causar um diferencial. Eu investiria exaustivamente em treinamento da minha equipe, dos atendentes, reforçando o bom atendimento ao cliente. Isso tudo, neste momento, outrora também, mas nesse momento tudo isso é investimento. Tudo isso é investimento. E agora o problema é o empresário que está lá com a cabeça cheia de dívidas, está com a cabeça cheia de dívida, não sabe para onde ir, está com o negócio perto de fechar e o cara fica se preocupando com essas coisas internas. Fica se preocupando, o que vai ser do amanhã, o que vai dar, está num clima péssimo, ruim, cabisbaixo. E ainda reforça um ambiente negativo. Nós temos um treinamento de atendimento a cliente, aliás, 3 versões já. Já tem 3 versões prontas. O cliente pode escolher. Nós elevamos o nível da equipe. Nós elevamos a percepção do cliente sobre o cliente. E nós estamos pensando em fazer ele online, mas apesar de que ele tem algumas técnicas que a gente faz presenciais que para o online não dá para traduzir, não dá para trazer. Mas a gente está pensando em substituir essas técnicas por outras. Algumas delas, aquelas que requerem alguma presença física, a gente vai estar substituindo por uma dinâmica online, de mesmo efeito, sem perder o propósito. Então, essa é a grande chave do dia que eu estou entregando aqui. Sem o encorajamento do líder, o cliente escapa do nosso radar. Não é o funcionário que vai se preocupar mais que o dono da empresa para atender o cliente. Existe uma lei universal, que é a lei da hierarquia. Nós precisamos reconhecer a hierarquia. E essa lei da hierarquia diz para nós que jamais, por exemplo, o funcionário vai mandar mais que o chefe, que o dono do negócio, que o seu superior, que o seu supervisor, que o seu líder, o seu coordenador. Então, um funcionário ele jamais vai mandar atender bem o cliente. Ele pode atender bem o cliente por ele sim, pela iniciativa dele. Mas a liderança precisa encorajar. A liderança precisa abrir o caminho. A liderança precisa tomar a decisão de comprar um tapete vermelho e colocar no corredor. Não é o funcionário que vai fazer isso. Porque se ele fizer isso, amanhã ele vai ser dono de um negócio. Amanhã ele vai ser dono de um negócio, porque ele tem uma alta capacidade empreendedora. Ele não vai ser funcionário dessa loja. Atentem para esse aspecto aí, o poder do cliente. E nesse momento, lembre do tapete vermelho. Diferenciação é fundamental.